me chamo Lucimar, Eu me chamo Danilo, nós temos 14 anos de casados. temos duas filhas, a Johanna, de 7 anos, e a Luana, de 4 anos. Bom, eu vou contar um pouco sobre a minha história, sobre o meu chamado à vocação matrimonial. Eu tive uma infância tranquila, uma infância no sítio, em fazenda, mas eu sempre tive comigo aqueles sentidos assim, de me casar, de construir uma família, de ter filhos. Eu sempre tive aquelas brincadeiras assim de boneca, aquelas brincadeiras que meninas têm. De brincar com boneca, de colocar nome em boneca e formar casinha. E eu vim de uma família muito religiosa, católica, e eu me baseava muito no casamento dos meus pais. Então aquilo, sabe, me trazia alegria pensar, falar com as minhas amiguinhas, quando a gente estávamos ali brincando de casinha, de boneca, e pensar no meu coração que eu queria aquilo para mim. Então, assim, durante a minha infância eu já tinha esse chamado dentro do meu coração. Então já era isso mesmo que eu pensava para o meu futuro, era isso que eu desejava para mim. O menino na infância é um pouco diferente, né? A ideia já do menino é brincar, não quer muito saber desse negócio de família, né? Então a ideia era viajar, conhecer o mundo, ter amigos, então é um pouco diferente, né? Chegando na adolescência, então, piorou, né? Então o negócio era balada, rolê, enfim, festas. Não tinha vontade nenhuma, assim, não tinha planos, não pensava, né? Apesar de viver ali, né? Ter o exemplo do meu pai, da minha mãe como família, né? Mas não ficava parando para pensar, não tinha vontade, não tinha desejo de ter família, não pensava nisso. Mas aí chegou um momento, né? Assim, tudo cansa, né? Foi chegando aos 19 anos de idade, mais ou menos, começou a despertar. Falei, não, essa vida de balada, que num dia você tá com muitas pessoas ali, aquela amizade, e num outro dia você tá sozinho, né? Na verdade, você não tem em quem se apoiar, em quem confiar, né? E foi chegando um momento, né? Foi chegando a hora ali, eu tava com 18, 19 anos, e eu falei, meu, não é isso que eu quero pra mim. Era uma vida meio errada, né? Eu seguia de uma forma muito errada, enfim, diversas situações que eu passava que não era correto. E eu falava, não, eu vou... sorte que eu tive esse despertar, né? Assim, apesar de não ser tão ativo na igreja, né? Não ter conhecimento das vocações, assim, eu tive uma infância com uma religião, né? Minha mãe, meu pai sempre levou nas missas ao domingo, não era de estar indo mais de uma vez na semana, mas pelo menos uma vez na semana ali no domingo a gente estava na missa. Então tinha princípios, né, da igreja ali, né? Então, apesar de eu viver de uma forma errada, naquele momento tá passando de uma forma errada, eu tinha os princípios, né? Tinha aquela semente plantada ali no coração, e tinha esses princípios da família, né? Então começou a despertar, né? Ali com 18, 19 anos começou a despertar essa vontade mesmo de ter alguém, de ter um relacionamento mais sério, de ter alguém, né, mais firme ali do meu lado, né? Aí foi que eu conheci a bênção, né, Lu? Com certeza. É Então, verdade. veio na hora certa, né? Eu penso assim, foi enviado por Deus mesmo, porque era o que eu queria no momento, era o que eu estava precisando, né? Não era só um desejo meu, mas eu precisava disso para mim ter uma mudança de vida, né? Então, ela sempre foi pulso firme, né, em relação aos princípios, ao que é certo, ao que é errado. Então, ela nunca, vamos dizer assim, negociou os valores dela. Então, ela não aceitava o que no momento eu fazia de errado, o que era errado, o que para mim era certo, né? Então, ela nunca negociou isso. Ela falava, não, isso não é certo, não vou aceitar. Isso foi muito bom. A princípio, né, a gente discutiu muito, teve muitos problemas no relacionamento no princípio por conta disso, né? A gente não... eu pensava bem diferente dela, né? Então eu queria um relacionamento sério, queria ter alguém ali do meu lado, mas eu não queria largar lá os costumes errados que eu tinha, né? A vida mundana, né? Assim. Então ela ficou firme, né? Não, vai ser assim, vamos fazer assim. E eu fui mudando, ela também, né?
Fala um pouco, Lu, vai. Mulher fala melhor. É verdade. E assim, eu já tinha esse chamado, chegou minha adolescência também, a gente veio a se conhecer e a gente até achava, né, Dan, que não iria dar certo, porque a gente não se bateu. A gente era totalmente diferente, a gente era oposto um do outro, os pensamentos, a vida, a forma de pensar era diferente, a gente achava que não tinha nada a ver e deu tudo certo, no final deu tudo certo. A gente se completou de uma forma diferente um do outro, mas a gente se entendeu, a gente deu certo. E aí a gente teve assim um tempo muito rápido de namoro, foi 1 ano de namoro e 1 ano de noivado. Nesse período de 1 ano de noivado, a gente já preparou o casamento religioso, civil. Então, assim, foi tudo muito rápido, a gente não teve um namoro muito extenso. Mas assim, tudo dentro dos conformes, tudo conforme eu havia planejado, igual eu disse a vocês lá na minha infância. Eu queria o meu casamento com festa, vestido de noivo, a minha bênção na paróquia. Então, e ele concordou, entrou no sonho também e veio a dar tudo certo. A gente se casou no dia 11 de outubro de 2006 e foi assim uma bênção, foi uma maravilha nas nossas vidas. E a partir daí se iniciou tudo também. A gente passou a ter mais vivência ainda na igreja, na paróquia, né? E aí a gente passou um tempo assim tranquilo, de casamento mesmo. A gente demorou 6 anos para poder ter filhos. Foi uma opção nossa mesmo, porque a gente casou muito jovem. Então a gente preferiu dar esse tempo aí. Aí tá, com 6 anos de casado, agora vamos ter os filhos. Sentamos, conversamos, aí procuramos um médico, passamos pelo médico, tudo ok, vamos ter filhos. Então é assim, a gente não queria filhos nos primeiros 6 anos de casamento. Aí no mês que a gente quis, a gente já queria para aquele mês, né? É bem assim Porque mesmo. a gente tem esse problema, a gente não quer e quando a gente quer tem que ser hoje. Aí primeiro mês não tá, mas a gente tranquilo, né, Dan? Não estamos grávidos, mas vamos ficar, vamos ter calma. Segundo mês, ai, Danilo, eu não tô grávida. A gente tem algum problema. É você. Não, Lu, é você. Calma, o médico falou. Procuramos o médico novamente. Calma, vocês ficaram 6 anos. E agora vocês já querem, calma. Não, tudo bem. No 3º mês eu engravidei, deu tudo certo. Veio a Johanna, uma bênção nas nossas vidas. Mudou as nossas vidas, nos uniu mais ainda. Então já demos mais uma fechada nesse ciclo. Com 3 anos à frente da Johanna, veio a Luana. Aí a gente chegou numa conclusão que a gente ia parar com a Luana mesmo. Completamos ali o ciclo, casamento, matrimonial, nosso chamado, a vocação matrimonial, os filhos. E aí tinha a paróquia, a gente queria participar da paróquia, porém eu tinha um trabalho que me impedia disso. A gente fez uma adaptação nesse trabalho, a gente procurou a secretaria da paróquia da Guadalupe e a gente iniciou o trabalho ali com o pessoal na pastoral familiar. Fazem 7 anos que a gente está na pastoral familiar, graças a Deus, é uma família paralela à nossa família, né, Dan? Exatamente, é uma outra família, né? A gente se preocupa, né? A gente veio a buscar a pastoral familiar também, passamos pelo ECC, né? Foi. Então o ECC foi um grande passo, né? Que também temos o grupo de base do ECC, que já está indo para quantos anos? 12, 13 anos. 13 anos, né? Então eu tenho minha família, a Lu tem a família dela, nós somos uma família e também temos a família do grupo de casais, né? Que é do ECC, e a família da pastoral familiar. Então são novas famílias que vai agregando, né? E a gente se preocupa, a gente... quando um está doente ou quando está com algum problema, a gente leva um conselho, então, né, a gente se reúne para resolver alguma coisa. Então, o problema de um acaba sendo o problema de todos, então realmente são novas famílias, né? E isso é muito legal, né? É o que Deus pede para a gente, né? A gente viver em comunidade, né? E isso é viver em comunidade, realmente se preocupar com o próximo, ter esse vínculo, né? Ter esses núcleos de relacionamento com pessoas da paróquia, né? Isso traz um crescimento grande espiritual para a gente, né? Isso é muito bom. Então, essa convivência veio trazer muita sabedoria, né? Muita bagagem para a gente, né? A gente precisava disso. A gente já tinha um casamento, o casamento seguia muito bem, mas quando a gente foi fazer o ECC, É verdade. foi, como a gente fala, um tapa na cara, né, Lu? É verdade.
foi, assim, um aprendizado muito grande, né? Muito grande. Teve uma bagagem muito grande no ECC e com certeza vamos levar isso para o resto da vida, né? E muito do que a gente aprendeu lá, né, e aprende na pastoral familiar, a gente pode estar passando para frente, né? Sobre a vocação, né, do matrimônio e também as outras vocações. Então, hoje, né, a gente, graças a Deus, a gente está já há alguns anos na pastoral familiar, então a gente participa de formação para casais, né, para casais que vão casar, então a gente orienta, né, e a gente passa muito do que aprendeu e também acaba absorvendo muito, né, verdade. que cada casamento é de um jeito, né, a vocação ao matrimônio é um dom que Deus dá igual, né, mas assim, a forma que cada um vive, né, a sua vocação é diferente, né, cada casamento tem seus problemas, suas alegrias, cada um tem sua história. Então, assim, nesses cursos que a gente faz, né, essas participações, os casais, a gente aprende muita coisa, a gente vê que tem muita coisa aí que... Muita superação, né? Superação, então é uma lição de vida, né? Cada dia que passa é uma lição de vida e a gente estando, né, nesses trabalhos da igreja, a gente sempre consegue estar crescendo, né? E assim, em relação à coordenação da pastoral familiar, ela veio trazer para nós, né, Dan, muito conhecimento, assim, fora da paróquia também. A gente faz viagens, a gente, né, tem um conhecimento também sobre o regional, diocesano, né, Dan? E isso trouxe muito, assim, conhecimento para a gente. E tudo isso a gente agradece a Deus, porque são conhecimentos para uma vida toda. São conhecimentos que a gente leva no dia a dia, leva dentro da casa da gente, no casamento. São amizades que a gente forma pela comunidade, que a gente só tem a agradecer a Deus. E com tudo isso veio as filhas, né? A família cresceu e em relação a plantar essa semente também no coração delas, elas também, a gente também precisava incluir elas, né, nessa paróquia, nessa comunidade que tanto a gente fala. Então o que a gente faz? Nas reuniões, a gente procura levar elas nas reuniões da pastoral familiar. O que tem, a gente coloca elas. A gente brinca, os casais brincam que elas são as mini agentes, né? Elas participam das orações. E então, assim, a gente está plantando no coraçãozinho delas. Assim como lá no passado, a gente deu início aqui, foi plantado nos nossos corações também. Da mesma forma que os nossos pais... A gente tinha aquela vivenciava ali o casamento, o matrimônio dos nossos pais, elas também vivenciam isso hoje, com as orações, a oração do terço com elas em casa, as missas. Então a gente procura estar colocando elas junto, porque a gente pensa assim, eu e Danilo, não é porque elas são crianças que elas têm que ficar em casa, ou ficar com os avós, com os tios e não ir com a gente. Não, aonde elas se encaixam, a gente leva elas, para elas crescer com esse conhecimento de que, né, a vida paroquial, a vida em Cristo, com Deus, ela faz parte da gente também e que tem esse espaço para elas também, junto conosco. Então a gente só tem a agradecer, né, Dan? A gente agradece porque hoje, quando eu e Danilo a gente senta e a gente relembra a nossa história, a nossa infância, como foi dito aqui, a gente agradece a Deus, porque foi por esse chamado de Deus, lá no início de tudo, chamado, a vocação matrimonial, que deu início a toda essa história que a gente relatou aqui. Veio o nosso casamento, veio as nossas filhas, veio a pastoral, veio o ECC, e a gente confia em Deus que a gente está apenas iniciando. Tem muito ainda para acontecer, né? Vem, Johanna, vem, Luana, aqui falar um oi também, para o pessoal ver vocês. E, gente, o que a gente tem para deixar dito é que a gente é muito grato a Deus, porque Ele construiu essa família para nós, Ele nos deu essa família e a gente é muito grato, né? Vem aqui, Johanna, vem aqui também. Como você se chama? Fala ali, olha ali, como você se chama? Luana. E você, como você se chama? Johanna. Bom, gente, então assim, essa daqui é a família que Deus constituiu para nós. Desde o início, eu tenho certeza que Ele tinha esse sonho no coração dele, de nos unir, a mim e o Danilo, e formar essa família. E nas nossas orações que a gente faz aqui em casa com elas, a gente agradece muito a Deus, a gente é muito grata a Deus, a Nossa Senhora de Guadalupe também,
que sempre nos manteve no caminho do Filho dela, nosso Pai Jesus. E é isso, e o que a gente tem a dizer, família, o que é? Valeu a pena! Tchau, pessoal! Tchau.